Nossa, que mulherão, gente! Entrei! Entrou? Oh, maravilhosa! Boa noite! Minha amiga, a gente tá aqui para trazer conhecimento, exatamente isso, né? Vamos lá. Seja muito bem-vinda, maravilhosa. O que a gente espera de você, dessa mulher incrível, né? Quero conhecer um pouquinho dessa empreendedora, a Paula Menezes, maravilhosa, que eu conheci dentro do Conexão Leoa, né? E eu venho acompanhando aí um pouco do dia a dia dela, muito superficial nas redes sociais, mas que já me gerou assim, uma intrigazinha em querer conhecer mais sobre o que ela faz. Ela é muito segura daquilo que ela vende, do nicho que ela escolheu. E aí eu quero saber por que você escolheu empreender, um pouquinho da sua história de vida e por que você escolheu esse nicho assim, tão, não vou dizer polêmico porque não é polêmico, mas assim, pouco conhecido. Boa noite, mulheres, serpentes, leoas, tem um monte de leoa aqui. Boa noite para todo mundo. Natalia, é um prazer te conhecer pessoalmente, trocar essa ideia contigo. A gente já estava se namorando ali nos bastidores, agora vamos fazer acontecer. E esse assunto, para mim, ele vibra muito. E eu tenho certeza que tem muito para contribuir, então eu espero estar aqui servindo vocês na noite de hoje. Se vocês realmente tiverem qualquer dúvida, as minhas que estão aqui assistindo, perguntem, essa é a oportunidade de perguntar. Então, eu vou abordar vários assuntos, vou contar um pouquinho da minha vida para vocês, vou contar como eu comecei no empreendedorismo, como os cosméticos surgiram na minha vida. Então, novamente, muita gratidão por estar aqui, por estar abrindo esse portal, como eu falei hoje ali no grupo, abrindo esse portal para as mulheres que vêm atrás de mim falar sobre os seus negócios. Então, aqui a gente. Eu vou trazer um pouquinho da minha história. Então, para começar, eu sou Paula Menezes, eu tenho 31 anos, faço 32 em julho. Quero contar para vocês já vou adiantar aqui, vou contar da minha transição de carreira. Eu fui comissária de bordo durante 8 anos, trabalhei na aviação, morei aqui em São Paulo durante bastante tempo, morei em Porto Alegre, eu sou gaúcha, mas a maior parte do meu tempo morei aqui em São Paulo. Hoje estou aqui em São Paulo de novo com a minha família. Então, lá em 2020, quando surgiu a pandemia, eu tive a oportunidade de fazer transição de carreira. Então, a empresa liberou algumas demissões voluntárias e eu já estava cansada, já estava esgotada daquele movimento, já tinha viajado pra caramba, conheço mais de 25 países, então já experimentei cosmético que vocês nem imaginam por aí, e realmente eu trago muito disso pra minha vivência aqui na Nagacrânia também. Então, lá em 2020, quando eu fiz essa transição de carreira, 3 meses depois eu descobri que eu estava grávida. Então, foi assim, realmente 2020 foi um boom na minha vida, onde eu me perdi para me reencontrar. Foi uma sensação de quem eu sou agora, quando eu saí da aviação. Então, eu não sabia o que fazer, eu não tenho formação nenhuma. Então, eu comecei a trabalhar com 18 anos na aviação, fiquei até os 27, e eu não tinha formação. Quando eu saí da aviação, eu fiquei assim. Eu lembro sentado, eu tinha comprado um apartamento com o dinheiro que eu peguei da aviação, e eu lembro de estar sentado no chão do apartamento pensando assim: e agora? Quem eu sou? Quem eu sou que não a comissária vestida? Quem eu sou? E em seguida já me descobri grávida. Aí eu pensei, gente, agora sim, vou ter que me conhecer de novo. E aí foi essa busca, eu já estava no yoga, já era professora de yoga, dava aula de yoga. Mas como a barriga foi crescendo, eu precisei deixar o yoga de lado para tomar outros caminhos. E foi aí então que eu conheci a cosmética natural. Depois que eu descobri a gravidez, eu fui buscar cosméticos naturais para poder limpar o Noah, cuidar dele, hidratar, limpar a bundinha, então com tudo natural. Porém, eu não encontrei. Muito difícil você encontrar no mercado. E eu pensei assim, por que não eu aprender a fazer? Eu mesma fazer os produtinhos dele. Na maior ingenuidade, não sabia o que ia virar nada disso. Então, lá em 2020, eu fiz meu primeiro curso de aromaterapia. Então, eu sou aromaterapeuta. Hoje sou perfumista também, cosmetóloga. Então, todos os produtos que a gente desenvolve sou eu, com base nos meus estudos. Então, lá em 2020, quando eu comecei a produzir, eu abri esse primeiro ateliê. E eu comecei a vender despretensiosamente. Só que o negócio, Nathalie, virou assim, ó. Explodiu. Quando é bom. Explodiu. E eu não esperava. Sabe quando você não espera? Você simplesmente começa a fazer e aí te apaixona pelo negócio. E aí você faz o sabonete, um gosta, fala pro outro. E eu ganhei muito cliente no boca a boca no início. Muito, muito, muito cliente no boca a boca. Porque realmente lá onde eu morava não tinha ninguém que fazia cosmético natural, ali no sul. Então eu consegui ampliar o meu negócio ali, naquele local. Porém, a barriga foi crescendo, a demanda aumentando, a demanda de pedidos que normal, mesma coisa que eu faço hoje, tudo pelo site. Então, já tentei automatizar o meu negócio desde o início para eu poder ter o meu tempo livre com o Noah. Só que aí, a maternidade, ela foi começando a me chamar. Precisando mais de mim, cada vez mais de mim. Depois que ele nasceu, eu continuei produzindo. Então, eu produzi até os 9 meses, parei 2 meses, depois voltei a produzir. E aí, eu tinha minha rede de apoio, minha sogra, minha mãe, todo mundo ajudou muito nessa fase, onde eu tava nessa transição. Mas foi difícil, não vou dizer que não. Só que chegou num ponto onde eu pensei assim, eu não tô conseguindo me dividir e tá ficando pesado. E nesse tá ficando pesado, eu chamei o André para conversar, meu marido, e eu falei assim, eu vou precisar fazer uma escolha. E foi aí que eu resolvi pausar as minhas produções em 2022, depois de já ter faturado 100 mil em 2021 e mais 100 mil em 2022. Foi uma decisão, assim, realmente difícil de fazer, porque eu tava no
ritmo, você entende? Eu tava naquele ritmo, naquela pauleira, só que o Noah em casa pedindo. Buscando informações sozinha. Total. Não, sozinha mais ou menos, tá? Vou te contar ali como é que eu conheci a Andressa depois. Mas a Andressa entrou nesse... No momento, até escrevi aqui, né? A Andressa entrou no momento onde eu percebi que empreender não era simplesmente fazer uns sabonetinhos ali e vender para as minhas amigas, sabe? Então a Andressa entrou nesse momento, quando eu comprei o Destaque pela primeira vez. Mas então, resumindo essa história, esse blá 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 de quando eu tive meu primeiro ateliê, pausei durante 2020, 2022, 2024. Foi um momento de muita introspecção para mim. Um momento onde eu consegui estudar muito. E foi onde também eu comecei a descobrir essa minha face cíclica. Quando eu comecei a estudar sobre a astrologia, também sou astróloga védica. Então eu comecei a linkar as energias da lua com as energias do feminino. E comecei a aplicar isso em mim. Aplicar no meu dia a dia, na minha rotina e também no meu empreendedorismo. Então todo esse despertar, ele veio a partir da minha maternidade. Eu sempre digo que a maternidade foi a virada de chave da minha vida, onde eu realmente entendi o meu lugar de mulher, entendi a minha potência feminina, e como eu consegui parir aquela criatura, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo fazer qualquer coisa. E aquilo me despertou uma leoa, vamos falar o nosso dialeto, mas despertou uma leoa dentro de mim, e eu pensei, gente, se eu parir essa criança aqui sentada nesse banquinho, eu consigo fazer qualquer coisa. Então eu comecei a estudar algumas literaturas que me chamaram muita atenção na época, e que são base do meu estudo hoje, que é o livro Lua Vermelha, que eu indico para todas conhecerem. Então conheçam esse livro, que é um livro muito sagrado. Quando esse livro do... Deixa eu mostrar a capa para vocês. Tá surrado já, porque esse aqui, ó. Livro Lua Vermelha é a base do meu estudo aqui, do meu trabalho com a Nagakura. E também tem outros dois. O Despertar de Shakti também. É um livro muito bom que eu digo para vocês, para a gente começar a sentir essas energias femininas dentro da gente. Mas o yoga já tinha me despertado, depois a cosmética natural, a aromaterapia veio através do olfato, despertando essas outras sensações que eu precisava despertar para poder trabalhar com a cosmética. E a cosmética natural veio através de realmente uma experiência. Eu comecei a experienciar a cosmética natural e aquilo foi virando um negócio, foi se concretizando num negócio. E assim, como que você chegou, né, nessa parte do ciclo menstrual? Por que te atraiu tanto? Essa fase toda mulher odeia. Toda mulher odeia. E cada vez que eu ponho uma caixinha, eu vejo cada coisa. Cobras e lagartos saindo daquela caixinha. Sabe? Eu acho engraçado, porque assim, cada uma tem uma visão, cada uma tem uma perspectiva da menstruação. E isso tem muito a ver com a sua criação. Isso tem muito a ver como a menstruação, como o ciclo menstrual foi apresentado para você. Então, não é culpa de ninguém, eu sempre digo, não é culpa de ninguém. Não é culpa nem da nossa mãe, nem da nossa avó, não é culpa de ninguém, não é culpa nossa. A gente está aqui para trazer essa consciência e existem pessoas hoje no mercado trabalhando com esse tipo de conhecimento, passando conhecimento sobre ciclicidade adiante, porque realmente as mulheres, elas não têm essa percepção de que a ciclicidade, ela é uma vantagem. Eu sempre digo, você é cíclica e esse é seu poder, essa é a sua vantagem. Porque você conseguindo lidar com isso, compreendendo fase por fase e como você reage a cada fase, você consegue prever o seu sentimento e você se prepara para aquilo. Você não é mais pega de surpresa por uma emoção, por exemplo, você tá num dia para baixo, você não é mais pega de surpresa porque você já tá esperando que você fique mais introspectiva, mais para baixo nesse momento. Mas vamos linkar já aqui com a serpente, quero contar para vocês sobre esse arquétipo da serpente, né? Por que a serpente tomou conta da Nagakanya, da minha marca. E isso tem muito a ver sobre a minha curiosidade pelo autoconhecimento. Eu amo autoconhecimento, eu amo a astrologia e eu conheci o calendário Maia, que é o Tzolk'in. Eu não sei se você já ouviu falar. Já? Não. Não? Quem aí já ouviu falar sobre o Tzolk'in? Então, eu conheci o Tzolk'in no ano de 2023. Descobri o meu Kim. E o meu Kim é Serpente Galáctica Vermelha. Então, assim, quando você emerge nesse conhecimento, você vai entender que existem vários arquétipos. E o meu arquétipo de nascimento é a serpente. Só que aquilo estava muito distante de mim, até porque eu não tinha... eu nunca tinha ouvido falar sobre o arquétipo da serpente, como a gente se conecta de verdade com ele. Isso, eu não tinha estudado sobre isso ainda, então aquilo me pegou muito desprevenida. E é uma energia muito forte, que quando você começa a estimular, aqui a gente tá falando de chakra base, a gente tá falando de kundalini, a gente tá falando de energia sexual. Então quando você começa a movimentar essa energia, muita coisa na sua vida muda. Muita coisa muda. E você olhar para o seu útero como um local onde tudo acontece, onde você nasce e morre todos os meses, é muito sagrado. Então, a missão da Nagakanya aqui, como serpente, é trazer essa renovação da mulher todos os meses. Então, todos os meses você vai ter o seu período de introspecção, o seu período de expansão, o seu período de recolhimento, o seu período de análise, que também é muito importante. Então, no momento que você compreende isso, que você pode ser 4
no mês, você tem essas 4 facetas no mês e você consegue trazer o seu empreendedorismo para dentro disso e fazer um bem bolado ali, onde você consiga organizar suas tarefas para cada período, esse é o ponto. Esse é o gol. Então, por que eu vou tentar gravar um criativo em fase menstrual se eu tô toda, entendeu? Vou usar palavrão aqui. É só a primeira live, não dá pra usar palavrão. Mas então, como a gente tem Leo aí querendo saber depois uma missão pra você. Ela quer saber qual que é o arquétipo dela aí, ó, de nascimento. Vamos, pode me chamar aqui. Pode me chamar que a gente conversa. Eu sou especialista em astrologia védica, tá? Eu fiz o curso lá de Tzolk'in, mas eu não posso dar muito mais informação do que o Kim. Mas o Kim eu consigo dizer pra você. Bom, o arquétipo, ele tem bastante coisas, né? Quando a gente começa a estudar sobre arquétipo, eu estudei um pouco sobre arquétipo, então a gente começa a entender até mesmo melhor como se posicionar, o seu público-alvo, as cores que você vai utilizar. Então, seu arquétipo dentro de cada nicho é maravilhoso. E você se deu super bem com o seu, né? E ela faz com uma voz seduzente, tá, gente? Quem ouviu o áudio dela aí convidando... Mas essa live, assim, ó, garota, sedução total, gente. Essa mulher tá... Mas a Naga Canha é assim. A Paula não, tá? A Paula é a mãe, entendeu? A Paula é aquela ali que faz dormir, que dá mamazinho, que faz papazinho. Mas a serpente, quando ela vem, e por isso que eu digo que o gostoso do arquétipo é a gente realmente integrar ele na nossa vida, sabe? Quando eu voava, quando eu era comissária, eu sempre amei batonzão, porque eu não gostava muito de pesar na maquiagem na minha pele, mas eu sempre amei batonzão. Então o batom vermelho já era uma marca registrada minha. Agora, quando eu trouxe pra dentro da Naga Canha, tá tudo bem, porque eu já era a serpente, eu só não sabia. Então, agora eu tô começando a despertar essa serpente com todo esse estudo que a gente está fazendo aqui, trazendo muito conteúdo, porque até agora eu estudei muito, entende, Nathalie? Eu estudei muito. Esse período que eu fiquei mais introspectiva, eu estudei, fiz curso pra caramba, mentorias e blá, blá, blá. Só que a hora que você começa a colocar em prática e a hora que você começa a colher informações das outras mulheres é completamente diferente, mas agrega mais conhecimento, sabe? Então, muitos dos conteúdos que eu tô trazendo hoje aqui na rede social é do que as mulheres estão trazendo para mim. Então, né, eu realmente tô ouvindo o que elas estão falando para conseguir ajudar de fato, sabe? Então, a gente tava falando aqui do arquétipo da serpente, eu me passei, né? Fui pro outro lado. Mas o Tzolk'in, eu descobri ali que o arquétipo era serpente, e aí, estudando a Bhagavad Gita, eu faço estudo sagrado da Bhagavad Gita também, e eu trabalho muito com a intuição dentro do meu trabalho, sabe, Nathalie? Muito com a intuição. Eu medito muito nos meus projetos, então eu olho para aquilo e realmente eu penso, será que isso faz sentido? Levo para meditação, acolho tudo isso. Então esse processo de você ir fazendo essa revisão todos os meses é muito importante para a empreendedora, sabe? Então quando eu fiz esse mergulho dentro de mim, eu encontrei essa serpente, realmente, eu falei, cara, tem algumas coisas dessa serpente dentro de mim. Agora, como que eu vou colocar isso no meu negócio? Como que eu vou colocar esse arquétipo para fora? Isso foi um desafio, sabe? Isso foi um desafio bem grande. Porém, eu encontrei uma pessoa no meu caminho que me ajudou a criar o branding da marca. Então, é uma pessoa especializada em Tzolk'in, inclusive eu super indico ela, quem quiser saber, depois eu posso passar o Instagram dela. Ela faz o branding da sua marca, eu tô fazendo uma publi aqui, Fran, pra você. Ela faz o branding da sua marca baseado no seu Kim. Então, foi muito legal, porque ela conseguiu fazer com que eu conseguisse traduzir na marca o meu arquétipo. Então, o branding da Naga foi todo desenhado, baseado no meu arquétipo. E também, a Naga Canha é uma deusa serpente que eu honro demais. Ela é até meio mal vista por aí, tá? Você pode ouvir falar meio mal dela, mas eu defendo a Naga Canha. Eu defendo, porque assim, quando a gente vai falar de energia feminina, a gente já toma um carimbo de tabu, né? A gente já tem coisa que é tabu aí dentro desse assunto. Então, a Naga, ela pode ser mal vista, porém, ela é uma deusa serpente, que ela é a protetora das mulheres. Então, existe uma história muito linda por trás. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar mais detalhes. Mas você percebeu que, assim, as pessoas que a Andressa atrai são mulheres empreendedoras, com personalidade forte, entendeu? E que só precisa, algumas vezes, de um empurrãozinho. Porque falou do seu nicho, você se impõe, não, você defende, você explica, não de uma maneira grosseira, nem na base da discussão, nem nada disso, mas você explica para a pessoa, como quando você perguntou ali, eu acho muito bacana, gostei bastante da abordagem que você tem dentro do teu Instagram tá maravilhoso, tá totalmente, assim, seduzente, né? Tá serpente perfeita ali o teu Instagram. Mas quando você pergunta, né, quem odeia a fase menstrual, você já está ali captando as suas próximas clientes, né? Uma captação para você explicar que não tem nada assim de bicho de 7 cabeças. É a gente começar a prestar atenção no nosso organismo, né? Você fala basicamente o que a Andressa fala dentro do curso Inteligência Emocional, né? Não queira fazer algo que você sabe que você está num período que os teus hormônios estão gritando. A louca é você, não é o mundo, né? A gente tem, infelizmente, a gente tem essas fases, gente, faz parte. E aí você tem produtos que vão auxiliar a mulher nesse período, né? Que é um período bem difícil. Às vezes, do nada, olha pra nossa cara, a pessoa dá bom dia pra gente, não vai falar bom dia por quê? Né? E, gente, a pessoa não fez nada pra você. Ela só te deu um bom dia.
né? Mas você tá possuída, entendeu? Tá no período que não é fácil para nós. Eu falo que ser mulher, olha, é muito difícil, viu? Ser mulher, né? Porque a gente tem que equilibrar tudo isso. E às vezes a gente tá remando o contrário, né? Você tá numa fase que você deveria estar recolhida, né? Vendo aí isso, porque eu peguei bem superficial aí com você. Mas uma fase que nós deveríamos estar recolhida ali para nos organizarmos. Mas a nossa rotina do dia a dia faz com que a gente, né, dê a nossa cara a tapa aí e vá para a luta. Então já clareou bastante coisa. E quem quiser se aprofundar mais, a nossa Nagakânia tá aqui. Gente, essa bicha, ela é seduzente, viu? Eu vou te falar que ela é terrível. E quando é que a Andressa entrou aí na tua vida? Então, eu tava vendo aqui, deixa eu só contar uma historinha antes sobre a minha história com a pílula, que eu acho muito importante, porque hoje eu sou contra, tá? Aquela bem radical. Eu sou contra a pílula anticoncepcional, eu acho que a gente tem outras ferramentas por aí que fazem a mesma função e não precisa, sabe, a gente ficar ingerindo tanto hormônio assim. E a minha história com a pílula lá na aviação foi interessante, porque como eu cruzava muitos fusos viajando internacional, eu me perdia na tomada da pílula, você entende? Eu saía daqui hoje, chegava lá amanhã, já estava saindo ali, sabe? Nessa minha rotina, eu me perdia no uso da pílula e eu tenho certeza que a minha pílula não valia de nada. Aquilo não estava fazendo realmente o efeito, mas eu estava ali, né? Ingerindo aquilo, justamente, lembra que eu falei, né? É o que nos ensinam. É o que nos passam. Só que existem outros métodos que a gente é capaz de implementar na nossa rotina. Mas então, o que a gente estava falando lá da Andressa, só queria tocar nesse assunto da pílula, porque eu acho que é interessante a gente entender que existem outras alternativas, tá? Para cuidar da saúde hormonal. Não, é importante porque, inclusive, tem mulheres que têm problemas de saúde, né? E aí a pílula também acaba sendo muito prejudicial, né? Eu conheço que teve trombose por conta da pílula, então é bem complicado mesmo. Sim, sempre que eu posso eu falo disso, Kelsa, né? Mas eu tava vendo aqui, que eu anotei sobre como que recordando como que eu conheci a Malinsky, e foi em 2021 quando eu comprei a primeira vez o Destrave. Eu lembro que era o Destrave Suas Vendas, chamava o curso. E eu fiz o curso, só que eu não apliquei, assim, a metade do curso, sabe? Justamente porque eu tava naquela loucura de sou mãe, sou empreendedora, então eu peguei insights dela, só que eu aparecia muito mais na rede social naquela época, sabe? Eu aparecia muito mais quando eu tava grávida do que depois que o Noah nasceu. Porque aí a rotina veio e muitas vezes, assim, você precisa de um tempo pra você aparecer aqui, você não vai aparecer de qualquer jeito. Então você tem que se arrumar, você tem que programar um roteiro pro que você vai falar. Então eu comecei a diminuir minha presença no digital. E isso, obviamente, impactou a minha empresa, né? Então agora, voltando, eu comprei o Destrave no ano passado, quando teve aquela ação do Rio Grande do Sul. E eu pensei assim, caramba, a Andressa tá pior no sentido, sabe? Pior. Mais tapa na cara, né? Tenho, porque eu comprei aquele Destrave e aí depois eu experimentei outros players, até anotei aqui, eu experimentei outras pessoas no mercado. E quando eu entrei no perfil da Andressa de novo, depois de uns anos, foi em 2023, eu pensei, comprei o Destrave, eu pensei, gente, essa mulher, ela tá pior. Ela tá assim, entregando mais e mais. E sabe o que eu gosto nela? Eu falo pra você aqui, o que eu gosto nela? Eu gosto que ela fala com força, sabe? Ela não é aquele. Não sei, eu acho que mentor tem que ter esse negócio, sabe? De tipo, vir entregar a verdade na sua cara, porque é isso que a gente precisa. Como empreendedor, a gente precisa de verdade, a gente precisa acelerar os processos e resolver logo. Então, eu gosto muito disso. E aí, quando ela abriu o Destrave, eu comprei ano passado, pra sentir de novo se eu ia conectar com ela. Pensei assim, meu Deus, vambora. Porque ela ainda fala, vambora. E aí, depois, ela abriu a Selva. Eu falei, não, eu preciso, porque eu quero esse primeiro milhão. E aí, que eu tava falando pra você, a gente tava falando de caixinha, né? Que eu abri caixinha. Essa caixinha que eu recebi Cobras Lagartos, que eu falei, me trouxe muito insight sobre a minha persona, muito insight. Foi uma caixinha assim que eu fiz estrategicamente para realmente trazer a dor do público em relação ao sangue menstrual, à própria menstruação. Porque no método Primeiro Milhão, eu tô criando essa metodologia que eu aplico na minha vida para gerenciar o meu ciclo e tô trazendo mais insights também sobre cosmética natural dentro desse curso. E eu pensei, eu preciso abordar esse tabu do sangue menstrual, sabe? Eu sinto essa missão aqui dentro. Eu preciso falar desse negócio, sabe? Eu preciso falar para essa mulher o poder que tem esse ciclo que ela ignora. Então, eu sinto que cada vez mais a gente vai aproximando esse contato aqui com as lives, trazendo mais um bate-papo, onde a gente escuta o que elas estão precisando, para daí sim a gente poder contribuir, né? Nathalie, eu queria contar para elas um pouco aqui sobre as 4 fases. Eu vou ser bem rápida, tá? À vontade. Já meia hora aqui. Eu queria trazer um pouquinho sobre as fases menstruais, foi o que a gente prometeu, né? E como a gente consegue trazer isso para nossa rotina empreendedora. Se vocês puderem colocar aqui quem que é empreendedora digital, para saber se a gente está na mesma página. A doutora Bruna que perguntou o que você indica, usar coletor ou absorvente? Coletor menstrual. Por quê? Você indica o coletor? Indico
a gente estava trocando essa ideia hoje na Roda da Lua, é o grupo que eu gerencio ali das mulheres, onde eu trago conteúdos também mais aproximados do que no Instagram. E a gente estava trocando essa ideia sobre o uso do coletor. O uso do coletor, além de ser ecologicamente, né, mais inteligente, a gente não tem esse gasto excessivo de absorventes que contamina profundamente o meio ambiente, o descarte dos absorventes. O coletor, ele te aproxima desse sangue menstrual. Quando você... Eu não sei se vocês já usaram, quem tiver essa experiência aqui para trazer, mas eu uso o coletor já... Desde que eu menstruei depois da amamentação, eu amamentei o Noah até os 3 anos. E com 2 anos eu voltei a menstruar. Então, a partir dali, eu já sabia que eu ia usar, já estava no estudo, né, da ciclicidade. Então, eu decidi que eu ia começar a usar o coletor. E o coletor, ele, na minha opinião, tá, é mais confortável, porque você não se preocupa com vazamento. Existem vários tipos de coletores também. Se vocês quiserem depois dicas de marcas, é só me chamar ali que eu dou pra vocês. E também eu sinto que ele aproxima você do sangue menstrual, porque no momento que você tira o copinho com o conteúdo ali, com o sangue, você consegue observar a saúde do seu sangue, você consegue observar o odor, você consegue observar se há algum coágulo ou não. Então tudo isso vira repertório para você entender como tá a sua saúde, como tá a saúde do seu útero, como que o seu útero tá descamando, você entende? Então acho que é tão importante a gente trazer essa consciência de que o coletor menstrual, ele tem muitas vantagens, só que a gente precisa se acostumar com esse novo estilo de... Novo, né? É o novo, sabe? E tem vários... Tem até coletores menstruais que você consegue ter relação sexual com o próprio coletor. Então, existem muitas possibilidades. Ficando doido sabendo disso. Não, você vai pro banheiro. Ó, deixa eu falar aqui outra coisa que eu queria dizer da... Tem empreendedora digital aqui que responderam, tá? Tem empreendedora digital aí. Os absorventes, a Vanessa falou que os absorventes, se você quiser depois dica de marca, você me chama, tá? Inclusive eu tenho um Reels onde eu falo sobre isso, tá? Sobre o lixo que a gente acumula com os absorventes. Então tá, se não tem mais perguntas, eu queria dar uma aulinha pra vocês aqui sobre ciclo menstrual, se as meninas não têm mais nenhuma pergunta. Então, assim, já tem empreendedora digital aqui, eu quero falar bem direcionado, tá? Porque eu acho que a gente tem eu tava lendo um livro hoje sobre isso, a gente tem o ativo mais precioso, que é o tempo. Então, nós como empreendedoras, principalmente aqui no digital, aquelas que têm a loja física ainda tem lá que cumprir o seu horário, a sua carga horária. Porém, quando nós somos empreendedoras digitais, a gente tem o ativo mais caro que é o tempo. Porém, a gente precisa gerenciar esse tempo para trabalhar para a gente, não contra os nossos projetos. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa conscientização de que um projeto, ele não precisa começar e terminar no mesmo dia. Ele precisa cumprir o seu ciclo de maturação, o seu ciclo de criação, o seu ciclo de gestação. Então, quem tem projeto em andamento aqui? Fala para mim. Quem tem algum projeto aí que você tá fazendo? Então, quando a gente tem projetos, né, em andamento, a gente quer tirar o máximo proveito do tempo para otimizar esses projetos, a gente agilizar o negócio, a gente quer ver o dinheiro no nosso bolso, né? Nosso trabalho realmente impactando e trazendo resultados. Porém, a gente tem essa particularidade da mulher que é viver esse ciclo lunar. Quando eu digo ciclo lunar, é realmente o ciclo de lua cheia, lua nova, crescente, sabe? Então é um ciclo lunar. Quando a lua faz esse ciclo completo. Quando a gente fala de astrologia, a gente está falando da navegação pelos signos também. A lua navega pelos signos 28 dias. A lua, o nosso ciclo, ele tem aproximadamente 28 a 30 dias. Então, você começa a perceber que existe coisa além do que a gente realmente entende sobre ciclicidade feminina. Então, nós estamos muito conectadas com a lua, muito conectadas com o ciclo lunar. E você conseguir perceber qual que é a fase da lua que você está menstruando diz muito sobre o seu momento de vida. E diz muito também sobre as emoções que estão ali dentro de você, que às vezes nem você tem consciência. Então, essa análise do ciclo, ela é uma análise de puro autoconhecimento. Para você realmente olhar para dentro e pensar, como eu estou me sentindo menstruada? Como eu estou me sentindo dessa vez? Estou mais para baixo? Estou normal? Estou me sentindo bem? Estou com cólica ou não? Então, a gente tem que perceber que o nosso corpo está o tempo inteiro nos mandando sinais de saúde ou sinais não tão bons que a gente precisa analisar. Então, a gente tem as 4 fases, tá? Vou começar aqui pela fase menstrual. Se vocês já quiserem anotar, eu vou trazer algumas informações bem legais aqui. Se vocês quiserem já anotar. A empreendedora, ela, como eu falei, ela tem posse do ativo mais precioso, aquilo que todo mundo quer, que é o tempo. A gente tem essa liberdade de tempo. A gente consegue fazer com que os nossos projetos acompanhem a nossa vida pessoal. Isso é muito legal. Isso a gente tem que valorizar muito, principalmente para quem é mãe. Eu fico pensando, hoje eu estava fazendo o Noah dormir antes de vir para a live, e eu pensei assim, cara, que privilégio, sabe? Que privilégio eu poder trabalhar da minha casa e fazer o meu filho dormir um pouquinho antes de eu entrar numa live, sabe? Então, o digital, ele entrega tudo isso pra gente. Porém, a gente tem que estar consciente dessa ciclicidade
para não ter essa autocobrança. Porque às vezes a gente fica assim, putz, não postei hoje, não postei, não postei depois, não postei depois. Por quê? A gente não se programa. No momento que você entende o seu ciclo, você faz o planejamento mensal dentro do seu cronograma hormonal, você consegue programar as gravações para o mês todo na sua fase ovulatória, por exemplo. Isso funciona muito bem para mim. Quando eu tô na fase ovulatória, eu pego um dia e gravo tudo que eu preciso. Já, sabe, você já coloca para fora aquilo porque você tá expansiva. Você tá para fora, essa energia, ela tá exalando, você não precisa falar. Então, compreender isso é muito interessante para a gente organizar como o nosso empreender vai fluir. Então, na fase menstrual, a gente tem o arquétipo da anciã. Essas informações que eu tô trazendo é do livro Lua Vermelha, tá? Depois, se vocês pesquisarem lá, vai ter igualzinho o que eu tô falando aqui. Então, também a gente também vai referenciar com a lua nova. Então, menstruação lua escura, arquétipo da bruxa anciã. É aquele momento de pura introspecção e também a gente relaciona ao inverno, onde a gente tá mais para dentro. Onde a gente tá mais introspectiva, precisando de carinho, precisando de acolhimento, tá? Então, é um momento muito legal para você fazer planejamentos pro próximo ciclo. A menstruação, ela é aquele encerramento. Então, você já tá planejando o próximo ciclo ali dentro daquele período, tá? Então, é legal para criar roteiro de conteúdo, você vai estar super criativa, você vai estar muito intuitiva, então você vai sentir o que realmente o seu público tá pedindo para você. Então, tira esse momento dentro da menstruação, dentro daquele período ali, 3, 4, 5 dias, para criar roteiros dos seus vídeos pro próximo mês, por exemplo. Isso é muito legal, funciona, e depois quem quiser pode me mandar lá e dizer se deu certo. Você tem essa prática? Você tem essa prática, Nathalie? Não? Tem a prática de tem que levantar e fazer, tem que levantar e fazer. Só que a gente tem da nossa cabeça, né, filha? Adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Mas você falou algo, assim, muito interessante, né? Nós somos, sim, inteira que a gente não para refletir, mas nós somos muito agraciadas, né, nessa parte do empreendedorismo, principalmente as mulheres, porque a gente tem ali, de certa forma, o controle do nosso tempo, né? Então, eu tenho 3 filhos, né? E um deles, como eu já falei lá no grupo para vocês, o caçulinha, ele é autista. Então, ele tá numa fase em que ele vai precisar muito mais de mim agora, do desenvolvimento dele, que é dos 6 até os 10 anos, que é a fase que ele tá aprendendo as coisas, ele tá descobrindo, né? Então, assim, o desenvolvimento dele é um pouco mais lento, o desenvolvimento de uma criança típica é um pouco mais lento. E trabalhando por conta, isso me permite, né, conciliar os horários dos tratamentos do meu filho, as necessidades. Meu filho, o mais velho, está entrando na fase da adolescência. Quem é mãe sabe que essa fase da adolescência é um pânico na nossa vida, né? Por quê? Porque é o pai e a mãe para orientar e o mundo, né, para poder tirar o adolescente do rumo. Então, assim, é muito difícil você conseguir conciliar isso trabalhando no CLT. Eu não tô dizendo que o CLT é ruim, muito pelo contrário, trabalhei 15 anos da minha vida no CLT. Só que esses 15 anos que eu trabalhei no CLT foi a fase da infância dos meus outros 2 filhos, o qual eu não acompanhei nada. Eu saía, meu filho estava dormindo, eu voltava, os meus filhos estavam dormindo. Então eu não acompanhei lá o primeiro fala, né? Não foi eu, meu filho me chamou de mãe pela primeira vez, foi a minha mãe, o meu filho mais velho. Então, o segundo, eu já fiquei com ele até os 2 anos, mas depois eu precisei voltar a trabalhar. E, independente, se nosso filho tá com febre, se não tá, a gente tem que trabalhar. A gente tem um horário para cumprir, né? Tem um horário para entrar e tem horário para sair. Coisa que o empreendedorismo, e principalmente o digital, proporciona isso pra gente, né? Então, quem trabalha com digital tem essa vantagem que você acabou de nos ensinar. Então, se você acompanhar aí a sua fase, né, do seu ciclo menstrual, que realmente, mesmo a gente não tendo esse conhecimento, a gente não nos conhece. Então, assim, eu sei que tem um período que eu tô, assim, eufórica, tô produzindo horrores, né, dou conta de 1000 coisas num dia, aquele dia que você faz tanto, você fala, meu Deus, hoje eu fiz coisa pra caramba. Né? Então, assim, aí a gente consegue entender que existe esse período. Como tem também aquele dia que você acorda e você fala, eu não queria sair da cama, né? Queria ficar deitada, com a luz apagada, assistindo minha Netflix. Ah, você tá depressiva. Não, gente, não tô depressiva. Eu só quero um dia de paz, é só isso. Mas e aí é interessante, menstrual, interessante, né? A gente não se culpar também, né? Nathalie, quando a gente tem essa consciência de que nós estamos em um período de baixa hormonal, a gente fala assim, cara, tem motivo para eu estar assim para baixo, eu não preciso me culpar. Hoje eu tô, que nem quem que falou aqui? Acho que a Daiane falou que se sente improdutiva. Com certeza, eu também me sinto, sabe, muito improdutiva, mas aí eu tento analisar por um outro lado. O meu físico está improdutivo, mas a minha mente está trabalhando, eu tô muito criativa, eu tô querendo escrever, eu tô querendo, sabe, criar algum conteúdo diferente. Então, quando a gente tem essa consciência de que a fase menstrual é a fase da bruxa anciã, onde você realmente contém toda a sabedoria ali, naquele momento, no momento onde você está sangrando. Então, essa sabedoria, ela vem para, muitas vezes, trazer insights poderosos pra gente. Tem que analisar muito o seu sonho, então, os seus sonhos durante a fase menstrual também, eu sempre indico
Porque os sonhos, eles também trazem muito do nosso inconsciente. Então, a fase menstrual, Nathalie, desculpa te interromper, mas só pra uma sequência aqui, pra gente não atrasar muito, que eu queria falar dos cosméticos, tá? Então, a fase folicular é a segunda fase. Aqui no livro da Lua Vermelha, ela trata como primeira fase, mas eu entendo como se uma segunda fase, tá? O momento que a gente perdeu a energia, tá? Vamos falar de energia agora. A gente perdeu a energia ali na menstruação, porque a nossa energia, né, foi junto com o sangue menstrual. E agora a nossa energia, ela tá voltando. Pensa que é uma luz. É como se fosse uma luz. Ela vai acendendo e vai apagando, como as ondas. Então, a gente tem que perceber esse fluir. Eu perdi minha energia ali naquele momento da menstruação, porém, agora meu útero vai começar a se regenerar, os meus hormônios vão começar a voltar àquela produção natural para quem tem o ciclo regulado, para chegar na ovulação, né? A gente tem o período fértil e aí você volta. Então é uma luz que fica indo e voltando. E esse período folicular, que é o período da donzela, que ela fala do arquétipo da donzela aqui, é aquela energia viva que ela tá no começo. Sabe aquela energia de Áries, aquela energia impulsiva? Então a gente tá começando a sair da toca. A gente tá começando já a ir pro mundo. Aqui já rola gravar uns stories. Aqui já rola você fazer uma maquiagem diferente, arrumar o cabelo. Então você já tá se sentindo com uma autoestima aumentando, já tá aumentando aqui nesse período. Então, é muito legal a gente... aqui eu tenho também relacionado a primavera, tá? A estação do ano, onde nós estamos de novo voltando àquele brilho pessoal. E também a lua crescente. A gente tá, né, num período de lua crescente agora, que é também um momento de muita criatividade. Então, lembra que eu falei pra vocês sobre a gente tá no momento introspectivo da bruxa anciã, a gente tá criativo, mas é uma criatividade mais mística, se você consegue me entender. É algo meio intangível, assim. A gente tá sentindo aquela criatividade, aquele fogo criativo, porém a gente não sabe muito bem ainda para onde direcionar. E na fase da donzela, a gente já consegue colocar um pouco mais de movimento, porque a gente já tá com a energia subindo um pouco mais. Então aqui é um momento, por exemplo, para momentos de networking, onde você consegue se comunicar melhor, onde você consegue intrigar mais na fala também. Eu, quando tô introspectiva, não quero nem falar. Então você tem começa a se conhecer. Como que eu fico introspectiva? Tá, eu já tô conseguindo conversar mais com as pessoas assim na rua. Já tô querendo me relacionar mais. Ó, tô indo pra fase folicular, a minha energia tá aumentando. Então a gente começa a ter essa consciência. E aqui também, nessa fase folicular, a gente já pode começar a gravar lives, a gente já pode começar a gravar os criativos, mas o foco mesmo é a próxima fase, que é a fase ovulatória, onde a gente vai ter aquele pico de expansão. Então, existem de 4 a 6 dias ali no período ovulatório, onde a gente está muito expansiva, energia sexual tá lá em cima, a libido lá em cima, para quem tem tudo regulado, né? Eu tô falando aqui com mulheres que têm o ciclo regulado. Então, a gente vai tá no momento de muita comunicação, a gente vai estar querendo colocar para fora aquilo que a gente... ali na introspecção da menstruação pensou, ali depois, na fase folicular, a gente começou já a colocar algumas ideias em prática, já fez alguns networking, já marcou uma live. Na fase ovulatória é o momento de botar pro mundo. Tudo aquilo que você criou, depois você colocou em prática, agora você vai expor para o mundo. Essa é a fase ovulatória, a fase da mãe, também o arquétipo da mãe, onde a gente está mais cuidadosa, mais amorosa. É bem esse arquétipo do cuidado e também o autocuidado. Então aqui é o momento da gente fazer, de repente, uma oleação bem demorada depois do banho. Então ter esse momento de conexão e de auto-amor também, que é muito importante. Mas aqui também tem essa energia de verão, que é a estação do ano que a gente pode referenciar a fase ovulatória. E também a lua cheia. Para as mulheres que não menstruam, falando aqui agora rapidinho, só trazendo esse adendo, para as mulheres que não menstruam, elas me perguntam, tá, mas como que eu vou me guiar pela menstruação se eu não menstruo mais? Ou teve uma menopausa precoce, ou já está na menopausa, e aqui eu digo para você se guiar pelos ciclos da lua. Então a lua, ela é nossa guia, independente de a gente estar menstruando ou não. E aí a fase ovulatória, para as mulheres que não menstruam, também é um momento da lua cheia, que funciona muito bem para mim, é gravação na fase ovulatória. Não tem outro período do mês que eu consiga, sabe, parar na frente da câmera, me sentir bem, me sentir, sabe, com uma autoestima boa, onde eu consiga realmente colocar toda a minha comunicação ali. Esse, para mim, é o ponto alto, onde eu consigo trabalhar bem aqui no digital, nesse formato. Não me pede para gravar em outro momento, porque assim, não vai rolar, não vai ficar bom. Então eu já sei que momento de gravação de criativo, fase ovulatória. Então já tá anotado na agenda aquele período. Eu pensei no roteiro, criei o roteiro, gravei os criativos na ovulatória e agora na fase lútea a gente vai revisar o que a gente fez. Então será que realmente foi esse caminho, deu bom? Será que realmente fez sentido tudo isso? A fase lútea é a fase da feiticeira. Ela já tá trazendo aquele místico de novo, tá? Porque a gente vai chegar na fase da menstruação de novo. Então a gente já tá intuindo muito mais nesse período da feiticeira, que é também o outono e a lua minguante. Então a gente tá minguando de novo, né? Porque aqui é importante a gente também não se cobrar, putz, tenho que gravar um criativo, tô menstruada. Meu, não vai, não tenta. É um pouco mais complicado quando é uma empreendedora com espaço físico, né? Que a gente sabe que a gente então, tem isso também. Tem isso também. E aí, gente, nessa fase aí, eu não sei, não posso recomendar os medicamentos que eu não bato bem na cabeça. Se eu começar a indicar medicamento para vocês para dar conta do dia a dia, vai ser meio difícil.
Mas quem tá aí no digital tem essa vantagem. A gente consegue colocar o nosso cronograma de criatividade, né, dentro aí da nossa fase, que a gente já sabe que tem. Todo mundo se conhece, sabe que tem dia que você tá um amor, tem dia que você tá totalmente assim, né, carinhosa, tem dia que você tá igual um cão, chata pra caramba, tem dia que nem a gente se aguenta. Não, então agora a Paula já explicou pra gente, né, o porquê, né, pra gente parar de ser louca. Então a gente já tem lá o treinamento. Agora foi a moto aqui, ó. O treinamento de inteligência emocional, mais a Paula aqui, ó, e tá tudo casando, entendeu? Tá tudo ali. Então, assim, ó, o foco é na luta, é revisar, tá? Revisa. É o maior período da nossa, são 16 dias ali, que é o período entre a ovulação e a menstruação, onde a gente tá voltando pra dentro de novo. Então, não exige do seu corpo. Não exige, porque vai ter consequência lá no outro ciclo. Então, um ciclo é o resultado do que foi o outro ciclo. Se a gente passa um ciclo muito agitado, provavelmente a nossa menstruação ou ela vai atrasar, ou a gente vai ter muita cólica, ou a gente vai ter algum distúrbio do sono, enxaqueca. Então, o nosso corpo vai responder ao que se a gente cuidou dele ou não. Você entende? Então, se você for só barra num ciclo, esse resultado ele vai chegar para você. De alguma forma, o seu corpo ele vai reagir, ele vai colocar para fora. Seja emocionalmente, tem gente que fica muito emotivo. Eu sou emotiva, assim, por todas as fases. Mas tem mulher que fica muito mais emotiva na menstruação, por exemplo, ou na ovulação. Então, é você começar através, de repente, de uma escrita intuitiva, que eu coloquei aqui como exercício para fazer. Uma escrita intuitiva, a meditação, uma skincare mais demorada, onde você fica ali, ó, usando Nagakanya, fazendo o seu ritual. Nagakanya, que produto que você tem aí que você indica para enxaqueca? Enxaqueca que você falou é algo que, assim, me pega bastante. Sim, deixa eu trazer esse assunto, então, dos cosméticos atrás pra gente fechar. Aqui, antes de falar do cosmético natural mesmo, eu quero trazer a atenção de todas nós mulheres para os cosméticos industrializados, tá? Então, a gente não é ensinada, tá? Óbvio, já falei de novo, mas a gente precisa ter essa consciência de que os cosméticos industrializados, eles fazem muito mal para a nossa saúde hormonal. Então, no momento que a gente entende isso, a gente começa a pensar assim, pô, às vezes a gente pode fazer um exame e tal, não aparece nenhum desequilíbrio, porém, a longo prazo, os cosméticos, eles têm algo que a gente chama de toxinas bioacumuláveis. Elas vão acumulando no seu corpo, no seu tecido, na sua pele, e pode sim vir a desencadear uma doença no futuro. Então, é muito importante que a gente perceba os cosméticos que a gente está usando. Muitos cosméticos já não estão mais sendo testados em animais, que isso já é um grande avanço pra gente. Porém, ainda tem muitos ativos químicos, tá? Eu anotei alguns aqui para trazer para vocês, que pega o rótulo e olha o rótulo. Isso é muito importante, porque a gente pensa assim, não, beleza, é só um sabonete. Só que aí você pensa na sua flora íntima, na sua região íntima, como é nocivo para aquele local tão sensível e com o pH tão volátil, digamos assim. O pH da nossa região íntima, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Então, a gente tem os parabenos, tá? Que pode imitar o estrogênio no organismo. Tô lendo aqui pra vocês o que eu anotei, tá? Aumenta o risco de desregulação hormonal, que foi o que eu trouxe aqui. Quanto mais, de repente, muitas mulheres me falam assim, olha, a minha menstruação é super desregulada, eu não sei o que fazer. E aí eu pergunto se ela usa cosméticos industrializados e pode, sim, ser um indicativo, tá? De desregulação hormonal, os cosméticos. Fitolatos, lauril, triclosan, alumínio, tem os desodorantes, muitos desodorantes com alumínio. Os óleos minerais. E também aqui tem, deixa eu ver o que mais que eu trouxe pra vocês, os cancerígenos, né? Que a gente sabe que tem a maioria dos cosméticos. Então, na hora que você for olhar o rótulo, claro que eu vou indicar sempre cosméticos naturais. Porém, dá uma olhadinha nos rótulos aí que você tem na sua casa. Shampoo, condicionador, sabonete, desodorante, a pasta de dente. Então, tudo isso vai desencadeando disfunções no nosso corpo. E a cosmética natural, principalmente, essas formulações que eu trouxe na Nagakanya são específicos para a condição hormonal da mulher. Então, à noite, principalmente, você usando Nagakanya, você consegue ter uma tonificação da produção hormonal. Tudo por conta dos óleos essenciais. Então, esse aqui é o sérum Radika. Não sei se vocês já viram. Eu ia te perguntar agora, qual é aquele que você fica passando 300 vezes no seu rosto? Eu quero saber o que é isso, gente. Esse é um sérum, tá? Ele é um sérum 100% natural. Ele tem aqui óleo vegetal de semente de uva, então ele é não comedogênico, ele não entope poro, uma absorção super leve. E aqui eu criei também um blend de óleos essenciais para trazer hidratação, remoção de manchas, porque muitas das minhas clientes têm mancha, ou tem melasma, ou tem mancha de sol. Então já criei também essa formulação pensando nesse estímulo de colágeno também. A gente tem resveratrol também, que vem da semente da uva, que é um excelente estimulador de colágeno e elastina. E também tem outros óleos essenciais que fazem esse estímulo de produção hormonal. No momento que a gente está usando esse sérum aqui, a gente vai fazer a produção, a gente vai fazer a absorção dele, tanto via
olfativa, e vai trabalhar direto no nosso sistema límbico, então trazendo mais relaxamento, trazendo mais estímulos nervosos para o nosso cérebro. Então, tudo aqui via inalatória. Quando a gente utiliza, por exemplo, o sérum Gopi, que é um blend hormonal que você aplica aqui nos pulsos, esse trabalho já é via venoso. Então, aqui é para as mulheres que têm muita cólica, mulheres que têm enxaqueca, mulheres que têm privação de sono. Tanto para mim. Com certeza. Acabou de me inscrever. Eu vou levar para você. Vou levar para você no dia que a gente se encontrar, no dia 8, quando eu vou para você. E aqui também, para as que têm cólica, é muito legal, porque você, como ele é Rolon, o Gopi é a mesma embalagem, tá? Só é outra formulação. Então, o Gopi, você vai aplicar esse Rolon direto no baixo ventre. Então, ali você já faz uma massagem, já estimula aquela região. Depois aplica uma massagem com as mãos. Para enxaqueca aqui, que a Monique falou, você pode aplicar nas têmporas também. Você pode aplicar na linha da coluna, na sola dos pés, por conta da reflexologia. Então, os óleos essenciais, eles vão trabalhar no seu corpo de várias maneiras. Tanto via olfativa, quanto via tópica, né? Direto na pele. E os cosméticos, além dessa consciência da aromaterapia, eu trago também muito a sustentabilidade, onde você elimina os frascos de plástico, que a gente sabe como são nocivos para o meio ambiente também. Trago embalagens de vidro, onde você pode reutilizar, onde você pode criar os seus próprios blends. O shampoo e o condicionador na Gacânia, eles são 100% naturais também. E aí você tem a barrinha de shampoo e de condicionador, não tem embalagem. Então você usa todo o cosmético. É realmente um novo estilo de vida. Eu digo quando a mulher ela realmente se dedica a fazer essa transição do cosmético industrializado para o cosmético natural, tem muito autoconhecimento ali dentro, sabe? Porque a gente não tá recebendo mais insumos nocivos. O nosso corpo começa a fluir naturalmente, nossos hormônios voltam à produção natural, e assim a gente vai fazendo mais equilíbrio mental também. Nossa, maravilhosa. Olha, assim, foi incrível. A hora passou, né? Foi rapidinho. Estava de dedo. Foi, assim, pelo menos para mim, foi muito esclarecedor. Vocês gostaram, meninas? Gostaram aí do tema da Paula? Eu achei fantástico. Eu quero saber se tirou dúvida. Eu quero saber se tem gente que saiu com o insight daqui. Tem gente que saiu. Shampoo de barra aí, ó, elas querem saber. Eu vou ser cacheada, né? Maravilhosa. Eu tenho feedbacks das cacheadas, ó. Aí, ó. A Paula ela vai continuar falando disso, gente, todos os dias, porque é o nicho dela de mercado. Ela está de parabéns. Conta um segredo pra gente aí, que você não pegou plaquinha, mas já deu para chegar aí nos 6 dígitos já com a Andressa? Não, eu não atrelo ao destrave, porque como eu falei pra você, eu não apliquei. Eu fiz meio que na moda louca, assim como fala na minha testa. Mas empreendendo de modo geral, você já conseguiu atingir aí os seus 6 dígitos se dedicando. Eu vou dizer pra você que a dedicação e mais, eu chego até a me arrepiar, e mais é você, ó, fechar os ouvidos. É isso. Chega a me arrepiar. Você tem que fechar os ouvidos para tudo que vão falar ao redor, porque vão falar muito. Não vão validar você, o seu trabalho, e aí você vai ter que explicar para as pessoas. Então, é muito importante que a gente, ó, feche os ouvidos, siga a nossa intuição, siga o nosso propósito. O meu propósito aqui com a Gacânia é trazer educação menstrual para as mulheres, para que as mulheres se entendam, não acham que elas são loucas, porque elas não são loucas, elas são cíclicas. E a gente tem que entender que a gente varia. E quando a gente abraça isso, a gente começa a enxergar as outras mulheres diferente. A gente começa a enxergar nós mesmas, o nosso trabalho, a nossa contribuição de uma maneira mais íntegra, mais verdadeira e dando o nosso melhor dentro do limite, não ultrapassando nunca o nosso limite. E o trabalho com o empreendedorismo aqui na selva agora, eu tô sentindo, Natalia, claro que os nossos encontros presenciais ainda não aconteceram, mas eu tô sentindo uma forte energia, sabe, de um grupo de mulheres trabalhando junto por um propósito. E eu quero estar muito dentro de tudo isso, você pode me convidar sempre, eu amei essa companhia. E dia 8 nós vamos ver presencial? Vamos, eu vou levar o Noah junto dia 8, tá? Então tá ótimo. E é isso, gente. A Conexão Leo, eu acho que ele veio com um propósito e ele está sendo, né, cumprido o seu propósito, né? E a Andressa, ela tem uma proposta que eu acho que todas vêm desempenhando, assim, de uma forma brilhante, porque eu vejo muita gente se ajudando. Às vezes eu já inicio os meus atendimentos muito cedo. Então, quando eu chego lá para dar um bom dia para vocês, vixe, aquele grupo já tá pegando fogo, já faz tempo. E eu não vejo assuntos aleatórios, eu não vejo mimimi, eu não vejo ninguém colocando dificuldade em nada. Eu vejo apenas mulheres de negócios, sabe, assim, determinadas, focadas e que sabem realmente aquilo que quer para sua vida e tá buscando dentro do grupo alternativa e uma ajudando a outra, uma fechando o negócio com a outra, que eu acho, assim, fantástico. Então, eu me sinto muito honrada de representar a Andressa dentro desse grupo, porque vocês são, assim, umas mulheres fora do comum, gente, de verdade, vocês são fora da caixinha. Eu gosto muito. Gratidão. Por isso que você tá liderando esse bando de mulher fora da caixa. Eu falo que, assim, às vezes entra gente, né, que eu vi lá que despencou do nada um monte de gente, o pessoal fica um pouquinho e já sai.
E às vezes o pessoal sai porque tem muito comentário. Sim, tem muito comentário. É Se for pra ficar de espectador, eu assisto Netflix. Verdade, Entendeu? Então, assim, realmente tem muito comentário, realmente tem muita troca de ideias, né? Tem muita troca de negócios, tem uma que precisa do que a outra faz. E se eu tenho esse problema de fases de ciclo menstrual, por que eu vou buscar no mercado se tem uma leoa dentro do grupo, né? Que presta esse serviço, que fornece os produtos, que vai me auxiliar no dia a dia. Então, o intuito do Conexão é esse. E, nossa, assim, só gratidão. E olha que eu não sou muito fã da palavra gratidão, porque assim, eu vejo sair da boca de pessoas que não sabem o que significa mas gratidão, a gente coloca né? o nosso Virou significado marketing, infelizmente. É verdade. Né? Mas não, eu sou muito grata mesmo por essa oportunidade de fazer parte desse grupo de mulheres incríveis. Assim, todas vocês estão de parabéns. Isso aí, Nathalie, muita gratidão. Vou falar gratidão, porque assim, ó, a gente coloca o significado que a gente quiser no negócio, entendeu? Então, muita gratidão por essa oportunidade de estar aqui abrindo esse seu trabalho, que eu vou estar aqui sempre assistindo, todas as mulheres. E quem quiser conhecer mais o trabalho da Naga, quem quiser conhecer mais o meu trabalho com astrologia também, abrir seu mapa astral. Eu trabalho muito com direcionamento de carreira, então também sou mentora de carreira. A gente abre o seu mapa, entende como que a sua carreira pode fluir melhor dentro da sua personalidade. Então, quem quiser ter esse direcionamento também, pode entrar em contato comigo. E um beijo para todos vocês. Amem a sua ciclicidade, amem a sua menstruação e seguimos juntos. Eu já vou olhar de uma forma diferente, porque é sempre muito bom estar com vocês, tá bom? Então, assim, prepara o print aí, mulherada, pra gente colocar lá no grupo. Printar. Aqui printei. Printou? Então joga lá no grupo que eu vou compartilhar. Um beijo mulherada. Muito obrigada Muito boa noite por vocês estarem conosco, tá bom? Tchau, tchau.